Diga-me a verdade. Você provavelmente acha que o campo magnético da Terra é causado por uma grande bola de ferro sólido no meio do planeta, certo? Sim, estou me referindo ao núcleo interno. Mas o problema aqui é que, no núcleo interno, as temperaturas são tão altas que o próprio magnetismo do ferro é alterado. Quando essa temperatura, chamada de ponto de Curry, é atingida, os átomos não conseguem mais se alinhar a um ponto magnético. Então, bem, na realidade, o campo magnético da Terra é criado pelo núcleo externo em redemoinho. E o magnetismo lá é mais de 50 vezes maior do que na superfície. O ferro líquido no núcleo externo conduz eletricidade perfeitamente, o que ajuda a criar correntes elétricas que impulsionam o campo magnético. Sem ele, nosso planeta não seria capaz de manter sua atmosfera. Como resultado, perderíamos nossa principal proteção contra a radiação espacial extremamente perigosa. Mas não foi o núcleo externo que nos surpreendeu há pouco tempo. Os cientistas dizem que o núcleo interno da Terra provavelmente parou de girar em relação ao manto e à superfície do planeta. E o que é ainda mais empolgante, ele pode até mesmo ter se invertido. Mas vamos conferir os detalhes. A Terra é formada pela crosta, manto e núcleos externo e interno. O núcleo interno sólido está a cerca de 5.150 km abaixo da crosta. Ele é separado do manto semissólido pelo núcleo externo líquido. Sim, aquele graças ao qual temos o campo magnético. E como esse núcleo externo é líquido, ele permite que o núcleo interno gire em uma velocidade diferente da velocidade de rotação do nosso planeta. O núcleo da Terra tem um raio de 3.540 km e é quase tão grande quanto Marte. Ele é composto principalmente de ferro e níquel e representa cerca de 1/3 da massa da Terra. O giro do núcleo interno é alimentado pelo núcleo externo. Acontece que a desaceleração do núcleo começou em 2009. Desde essa época, os registros sísmicos, que antes mudavam continuamente, mostraram pouca diferença. E isso faz com que os cientistas concluam que a rotação do núcleo interno fez uma pausa. Mas não estamos nem perto do cenário de um filme de desastre. Aparentemente, o núcleo interno fazendo uma pausa temporária faz parte de seu ciclo de 70 anos. Durante esse ciclo, o núcleo muda de direção a cada 35 anos, aproximadamente. Isso pode influenciar o campo magnético da Terra e a duração do dia. Mas alguns pesquisadores são céticos quanto a isso. E alguns cientistas chegam a dizer que o núcleo interno não está se mexendo nem um pouco. Ok, mas o que aconteceria se o núcleo da Terra de fato parasse de girar? Bem, se fosse o núcleo interno sólido, a resposta seria nada dramático. Mesmo que ele não apenas invertesse a direção de seu movimento, como está fazendo no momento, mas parasse completamente, isso apenas afetaria a velocidade de rotação da Terra. Ela diminuiria a velocidade, tornando nossos dias mais longos. Além disso, com o tempo, provavelmente poderia degradar o campo magnético do nosso planeta. E isso seria uma má notícia, mas não tão ruim quanto seria se o núcleo externo parasse de girar. Como você já sabe, sem a rotação dessa camada, a Terra teria que dar adeus ao seu campo magnético. E é assim que a queda do planeta começaria. As coisas começariam a ficar instáveis, as placas tectônicas começariam a se chocar umas contra as outras. Sabe, como quando você está indo de ônibus e o motorista freia de repente, e você acaba voando contra outros passageiros desafortunados? Sim, tipo isso. A colisão repentina das placas tectônicas provocaria terremotos destrutivos ao longo dos limites das placas em todo o mundo. Eles varreriam edifícios, pontes e estradas da face da Terra. Sistemas de água, eletricidade e linhas telefônicas também seriam destruídos, mas o pior ainda estaria por vir. Sem o campo magnético protetor, a radiação cósmica começaria a atingir a superfície do nosso planeta. Essas partículas de alta energia provenientes do Sol entrariam em contato com o oxigênio e o nitrogênio da nossa atmosfera, destruindo efetivamente a camada de ozônio. Isso permitiria que ainda mais raios cósmicos atingissem a superfície terrestre. A radiação danificaria todos os tipos de dispositivos eletrônicos e desativaria as redes de energia. E as consequências seriam desastrosas não apenas para as pessoas, mas para todas as formas de vida na Terra. O núcleo estacionário tornaria a navegação no planeta mais difícil. As pessoas teriam que começar a usar mapas de trilhas novamente, pois as bússolas se tornariam inúteis.
Mas isso também tornaria mais difícil, se não impossível, para os animais migratórios encontrarem seu caminho. Os pássaros perderiam o rumo continuamente e as tartarugas não conseguiriam encontrar as praias onde costumavam botar ovos. Felizmente, não precisamos nos preocupar com esse tipo de cenário apocalíptico. É muito improvável que o núcleo externo do planeta pare tão cedo, se é que vai parar algum dia. Agora, você quer descobrir algo legal? Então ouça isso. O núcleo interno do nosso planeta tem um núcleo próprio. Os cientistas fizeram essa descoberta recentemente. Eles descobriram que esse núcleo dentro do núcleo pode ter se desenvolvido há cerca de 500 milhões de anos como resultado de algumas mudanças geológicas drásticas. E quanto aos outros planetas, eles têm os mesmos núcleos que a Terra. Vamos dar uma olhada em Marte, um dos vizinhos mais próximos do nosso planeta. Seu coração é do tamanho da Lua. Ele também é quase 2 vezes mais denso. Os cientistas chegaram a essa conclusão depois de obterem alguns dados sobre o primeiro terremoto e impacto de meteorito observados em Marte. Esses 2 eventos foram capturados pelo módulo de aterrissagem InSight da NASA, que vinha monitorando a atividade sísmica no planeta vermelho há 4 anos. Os pesquisadores também estimaram que o núcleo de Marte provavelmente é feito principalmente de uma liga de ferro líquido com um pouco de hidrogênio, oxigênio e carbono. Um dia, Marte provavelmente teve um bom núcleo rotativo que sustentava o campo magnético do planeta. Poderia haver oceanos quentes repletos de vida. Mas então algo deve ter acontecido e, em um dia terrível, o núcleo do planeta vermelho congelou no lugar. Isso pode ter levado ao enfraquecimento do outrora forte campo magnético de Marte. Sua atmosfera foi levada pelos poderosos ventos solares que atingiram o planeta a uma velocidade de várias centenas de quilômetros por segundo, e o planeta vermelho se transformou em um deserto seco e sem vida. Agora, o que dizer dos gigantes gasosos? Vamos considerar o maior e mais maciço planeta do Sistema Solar, Júpiter. Ele tem o dobro da massa de todos os outros planetas do Sistema Solar juntos. Quase 1.300 terras caberiam nessa coisa enorme. Júpiter também tem o dia mais curto do Sistema Solar. Dura apenas 10 horas terrestres. Ao mesmo tempo, o gigante gasoso precisa de 12 anos terrestres para completar uma órbita ao redor do Sol. Júpiter provavelmente surgiu na mesma época em que o resto do nosso sistema estelar se formou, cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. Provavelmente a coisa mais legal sobre esse gigante gasoso é que ele tem os mesmos ingredientes de uma estrela. Mas infelizmente, ou devo dizer felizmente, ele não cresceu o suficiente para entrar em combustão. Os cientistas não sabem ao certo como é o núcleo de Júpiter. De acordo com a maioria das teorias, o gigante gasoso tem um núcleo denso composto de elementos pesados. Durante sua formação, ele provavelmente era uma coleção de detritos, material gelado e outros objetos pequenos, como cometas e asteroides, que passavam por ele. Graças à sua gravidade mútua, esses pedaços de matéria se aglomeraram, formando pedaços maiores que mais tarde se transformaram no núcleo de Júpiter. Em determinado momento, ele se tornou maciço o suficiente para começar a atrair hidrogênio e hélio. Mais e mais gases se acumularam ao redor do núcleo até que surgiu o que hoje conhecemos como Júpiter. Há também a possibilidade de Júpiter não ter um núcleo, ou pode ter existido uma vez, mas desde então sofreu erosão. Esperamos descobrir as respostas para essas perguntas em breve, já que Juno, uma sonda espacial da NASA, está orbitando Júpiter, coletando dados sobre seus campos gravitacional e magnético. Então, o que dizer do campo magnético do gigante gasoso? Você pode se perguntar, existe um? Oh, não se preocupe! Júpiter é cercado por um enorme campo magnético chamado magnetosfera. Uau, algo não está certo. Tudo parece instável. Definitivamente não é um terremoto. E na verdade está piorando. As nuvens parecem se mover mais rápido do que o habitual. E os animais estão entrando em um frenesi. A âncora de notícias aparece na TV em um tom alarmado e diz: "Bom dia, lamentamos interromper seu programa. Cientistas acabaram de descobrir que a rotação da Terra tem flutuado a um ritmo incomum. Um grupo de especialistas acredita que a Terra está aumentando sua rotação a cada segundo, e eles desconhecem a razão. Mesmo que a Terra aumentasse sua velocidade em 1,5 km por hora, o dia só ficaria cerca de 1,5 minuto mais curto. Nós realmente não sentiríamos isso, e você poderia continuar como se nada estivesse acontecendo.
Mas à medida que a Terra gira mais rápido, nossos corpos, que estão ajustados a um dia de 24 horas, teriam dificuldade em tentar lidar com isso. Se você mora perto da linha do Equador, isso significa que a rotação da Terra está indo mais rápido do que nos polos norte e sul. A área perto da linha do Equador precisa de mais tempo para completar sua rotação completa a partir do ponto de partida. Vai ter mais chuvas do que o normal. A rotação da Terra mantém o clima consistente e equilibrado para que nada anormal aconteça. Mas como a Terra está se movendo tão rápido, o clima está alterado. Começaremos a ver mais tempestades e mais dias onde é mais confortável ficar em casa tomando um chocolate quente. Mesmo que pareça estranho, todos conseguem manter suas atividades diárias. Mas se a Terra pegasse alguma velocidade e se movesse a 45 metros por segundo, o dia seria reduzido para apenas 22 horas. Isso meio que faz você sentir a diferença de fuso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Toda empresa trabalha com horário de 24 horas por dia. Portanto, tirar até 2 horas pode ter efeitos catastróficos na economia mundial. Todo o calendário terá que mudar e se ajustar ao novo horário. Os designs dos relógios mudarão com a nova meia-noite, que será substituída pelas 10 horas. E a cada semana, as horas serão encurtadas, então não haverá uma maneira adequada de dizer as horas, exceto pelo pôr do sol e nascer do sol. O clima continuará piorando cada vez mais, fazendo parecer que a chuva nunca vai parar. Os animais que dependem de padrões climáticos não saberão mais como se portar, e migrações em massa ocorrerão de quase todas as espécies de animais. Bandos de pássaros estarão voando por toda parte e chegarão a lugares aonde normalmente não iriam, afetando toda a cadeia alimentar e ecológica. Bosques, selvas e outros lugares onde os animais vagam são mantidos em equilíbrio adequado quando não são afetados por humanos. Se chover constantemente em certas áreas, as inundações forçarão os animais a se mudarem para outros territórios e competirem com os predadores da área. Se a Terra aumentasse a velocidade todos os dias, então subir em uma balança no Ártico lhe diria que você pesa 81 quilos. Mas ao redor da linha do Equador, você poderia pesar cerca de 80 quilos. Isso devido à força extra que se opõe à gravidade naquela área. Com a Terra girando mais rapidamente, todas as companhias aéreas ao redor do mundo terão que parar, já que os sistemas de radar enlouqueceram e o clima está muito perigoso para voar. Todo mundo precisa se locomover de carro. Os satélites estão posicionados de tal forma que é crucial que permaneçam onde estão para devolver sinais para nós. Por causa do que está acontecendo, os sinais de Wi-Fi e televisão não conseguem nos alcançar. As comunicações ao redor do mundo acabarão sendo curtas e lentas, e eventualmente teremos um apagão total da comunicação. Os navios deixarão de operar e o comércio global entrará em colapso, adicionando danos extras à já falida economia mundial. Os ventos ficarão mais fortes e rápidos do que o habitual, o que significa que as temperaturas mudarão. Tempestades como furacões serão mais fortes do que nunca e terão mais energia para a destruição. E ainda assim, a 160 km por hora, o Equador será engolido pela água. A bacia amazônica e pequenas ilhas agora submergirão completamente em cerca de 15 metros de água. A maior parte da vida vegetal estará em perigo, especialmente na linha do Equador. Com a floresta ameaçada por inundações, mais ambientes animais estarão em perigo. As árvores e plantas não sobreviverão a tantas inundações. Se a Terra girasse tão rápido que as horas agora fossem reduzidas para 15, provavelmente sentiríamos que estamos sempre em um avião a jato passando por turbulência. Seria impossível dormir se a Terra continuasse ganhando velocidade a cada segundo do dia. Nessa velocidade, os dias teriam cerca de 7 horas de duração, assim como as noites. O mundo inteiro seria inundado, exceto os pontos mais altos das montanhas de maior altitude. Se isso acontecer, os humanos provavelmente acabarão lá, se agarrando aos últimos pedaços de terra restantes. A maior parte da vida animal também será extinta. E à medida que a Terra girar cada vez mais rápido, a crosta perderá sua durabilidade, permitindo que terremotos mais frequentes e fortes aconteçam. Vulcões entrarão em erupção por toda parte, mesmo que estejam submersos em água, e continuará assim por um bom tempo. Muitos grandes desastres naturais, como terremotos, tsunamis, vulcões e até mesmo derretimento de mantos de gelo, aceleraram a velocidade da Terra em milissegundos. Então, com a velocidade da Terra aumentando continuamente, esses desastres naturais farão o planeta ir ainda mais rápido. Mesmo que sejam apenas milissegundos, já bastam para se ter grandes consequências.
A Terra agora está girando a 1.600 km por hora, e enquanto está sentado com o resto dos sobreviventes, você se sente levitando um pouco. Você verá pequenos seixos e pedras flutuando a centímetros do chão. As nuvens acima de você estão passando como estrelas cadentes. O ar é espesso de umidade, já que a água está subindo para o topo, formando nuvens espessas prontas para chover. Mas, como a gravidade é mais fraca, parte da chuva está suspensa no ar. Muitos objetos pequenos estão flutuando como se você estivesse no espaço. Os dias e noites não serão maiores que algumas horas. Nesse ponto, o mundo inteiro estará inundado e 80% da crosta terá desaparecido. Se continuar por mais tempo, não haverá seres vivos por perto, provavelmente exceto criaturas microscópicas capazes de suportar condições extremas e adversas. A Terra precisaria girar a aproximadamente 28.300 km por hora para que a gravidade fosse cancelada e as coisas começassem a flutuar. Nesse ponto, toda a água do oceano subirá e parecerá chuva ao contrário. As grandes rochas montanhosas se separarão do leito rochoso e levitarão acima do solo, parecendo pequenos planetas no espaço. A Terra agora está girando 17 vezes mais rápido do que o habitual, o que faz com que uma rotação completa em torno do seu eixo leve apenas 84 minutos, em vez de 24 horas. Se você conseguir ficar tanto tempo, literalmente verá os dias e as noites passarem em um instante. Você também estará flutuando sem rumo no céu, esbarrando em rochas e outras superfícies. Você não reconhecerá mais nada. A crosta terrestre está rasgando, expondo o magma que está abaixo. Portanto, pousar no chão não é uma opção. Você verá o espaço sideral à medida que subir. Você não saberá o quão rápido está indo, mas tudo o que saberá é que provavelmente é o único humano que resta nesse mundo giratório. A Terra acabará girando tão rápido que o resto das camadas começará a descascar, expondo o interior da Terra. Ela começará a se espremer do núcleo até se tornar semelhante a uma panqueca. Nada pode sobreviver neste momento. Tanto calor será produzido a partir do núcleo que o planeta aquecerá como um micro-ondas. Toda a água desaparecerá e parecerá um ponto vermelho no sistema solar. E assim que começar a se aproximar da velocidade da luz, o tempo congelará. As rochas e elementos flutuantes não se moverão e acabarão sendo distorcidos. E com esforço suficiente, a Terra acabará se transformando em um buraco negro. Claro, nada disso vai acontecer. De acordo com os cientistas, a Terra provavelmente desacelerará sua rotação. Desde que a Lua entrou em cena, a Terra vem desacelerando em cerca de 6 km por hora a cada 10 milhões de anos ou mais. Isso é devido à atração gravitacional da Lua sobre o nosso pequeno planeta azul. Provavelmente continuará assim. Mas, ei, por que tanta pressa? Rotação é uma coisa engraçada. Não é engraçado de rir, mas um pouco esquisito. Não só você não pode sentir a rotação, como tudo roda junto. De galáxias a átomos, o universo está nos levando para um giro. Estranhamente, foi mais difícil provar que a Terra gira em torno de si mesma do que está girando em torno do Sol. Em 1610, Galileu, o pai da ciência experimental, forneceu a primeira prova de que a Terra e todos os outros planetas giram em torno do Sol. Galileu mostrou em seu telescópio que Vênus estava passando por fases como a Lua. A única conclusão possível foi que Vênus estava girando em torno do Sol. Caso encerrado, planetas giram. Mas foi apenas 241 anos depois, em 31 de março de 1851, para ser exata, que Léon Foucault provou que a Terra estava girando. Foucault instalou um pêndulo gigante no teto de 67 metros de altura do Panteão em Paris. Um grupo de cientistas e jornalistas assistiu enquanto o chão girava sob o pêndulo gigante. "A Terra gira!" eles gritaram, principalmente em francês. Outra coisa estranha sobre a rotação é que, embora a Terra esteja girando a uma velocidade constante, a superfície terrestre está se movendo em velocidades diferentes em todas as diversas latitudes. O mesmo é verdade para todos os planetas e estrelas. No Equador, a superfície terrestre está se movendo mais rápido, a 1.670 km por hora. Isso é muito mais rápido do que a velocidade do som, que é de apenas 1.225 km por hora. No meio caminho entre o Equador e o Polo Norte ou Sul, a 45 graus de latitude, a Terra está girando a 1.180 km horários. De pé no Polo Norte ou Sul, você levaria 24 horas apenas para girar uma vez. E isso é chato e frio. Um resultado dessas velocidades de rotação diferentes na Terra é que elas criam cinturões e bandas não apenas na atmosfera, mas também na superfície terrestre.
Júpiter, é claro, é famoso pelos cinturões e bandas em suas nuvens causados pela rápida rotação do planeta gigante de cerca de 45 mil quilômetros por hora. Normalmente não se fala nos cintos e bandas na superfície da Terra, mas nós também os temos. Temos gelo branco nos polos norte e sul, e entre os dois polos temos cinturões alternados e faixas de deserto de areia seca e vegetação verde e úmida. Essa geografia essencial pode ser vista mais claramente quando vemos a Terra girando no espaço. As agências espaciais usam a rotação diferencial da Terra a seu favor. Elas lançam seus foguetes o mais próximo possível do Equador. A NASA usa o Cabo Canaveral perto do extremo sul da Flórida, e a Agência Espacial Europeia usa o Centro Espacial da Guiana, na Guiana Francesa, quase exatamente no Equador. Como a Terra sob um foguete perto do Equador está girando a uma velocidade maior, dá ao foguete um impulso maior para o espaço que os locais de lançamento perto dos polos. É sempre bom economizar combustível, não é? Falando em Júpiter, como fiz cerca de 3 parágrafos atrás, o eixo de rotação do grande planeta está ainda menos inclinado do que o do Sol. O Sol é inclinado em um ângulo de cerca de 6 graus, enquanto Júpiter é inclinado apenas 3 graus. Júpiter fica quase perfeitamente reto, o que, combinado com a grande velocidade em que Júpiter está girando, faz com que seu dia inteiro seja inferior a 10 horas. Transforma Júpiter em um giroscópio gigante. A estabilidade giroscópica de Júpiter, combinada com sua gravidade maciça, dá estabilidade a todo o sistema solar. Em outras palavras, Júpiter impede que fatores de caos interrompam as órbitas dos outros planetas. Sem Júpiter girando como um giroscópio estável, o sistema solar nunca poderia ter ficado intacto pelos bilhões de anos que tem. Os sistemas solares de exoplanetas estão mostrando sinais de caos em suas órbitas. Eles fariam bom uso de algo semelhante a um giroscópio, como Júpiter, para mantê-los juntos. A rotação é o verdadeiro herói aqui. Quanto ao Sol, sua rotação diferencial tem um grande efeito na atividade de manchas solares. Essas são manchas que aparecem às vezes na superfície solar, geralmente em latitudes médias nos hemisférios norte e sul do Sol. À medida que a atividade das manchas solares aumenta no Sol, elas começam a se aproximar do Equador. Poucas manchas solares são vistas perto dos polos. Com a rotação diferencial, os gases no Equador solar se movem mais rápido do que aqueles nos polos do Sol. Esse movimento diferencial dos gases afeta as linhas do campo magnético no Sol, fazendo com que elas se encaixem. Manchas solares são erupções magnéticas que se elevam através da superfície solar, lançando gases eletrificados para o espaço e emitindo intensa radiação ultravioleta, muitas vezes na direção terrestre. Não tenha medo, a rotação diferencial da Terra nos protege. Nossa Terra não apenas gira de maneira diferente em sua superfície, mas também abaixo da sua superfície, no seu centro. Estudos de leituras sísmicas de ondas de choque de terremotos indicam que o núcleo metálico da Terra está girando um pouco mais rápido do que a superfície do nosso planeta. Os cientistas acreditam que a rotação diferencial do núcleo metálico terrestre dentro do líquido metálico rotativo mais lento cria a magnetosfera decorrente dos polos da Terra e se estende para o espaço. Essa magnetosfera mantém a Terra a salvo dos gases eletrificados do Sol. Viva a rotação! O megaterremoto de magnitude 9 em 2011, ao largo da costa do Japão, reorganizou a massa da crosta terrestre e fez com que a rotação da Terra acelerasse. O dia ficou mais curto. Não muito mais curto, apenas 1,6 milionésimo de segundo, mas estamos acostumados a ver a rotação da Terra desacelerar. A Terra girando através da ação das marés do efeito gravitacional da Lua nos oceanos drena a energia cinética da rotação terrestre, fazendo com que o planeta desacelere. Cada dia está se tornando mais longo, cerca de 2 milésimos de segundo a mais. Bem, eu preciso ajustar meu relógio. Anos bissextos, todos sabemos, são quando adicionamos um dia ao calendário a cada 4 anos, 29 de fevereiro, para endireitar a revolução anual da Terra em torno do Sol, levando 365 dias e 1/4. Mas segundos bissextos são adicionados aos relógios ocasionalmente para sincronizar nossos relógios com a rotação terrestre e permitir que o planeta alcance nossos relógios. Como se a Terra estivesse preocupada com nossos relógios. 27 segundos bissextos foram adicionados desde 1972. O último segundo bissexto foi adicionado em 31 de dezembro de 2016 e fez com que os relógios lessem 18 horas, 59 minutos e 60 segundos. Sim, eu também não notei, mas a rotação da Terra tem se acelerado recentemente de maneira inesperada. Normalmente, leva 86.400 segundos para a Terra girar, medido por uma matriz de relógios atômicos em diferentes locais da Terra e coordenado por um serviço especial em Paris, Serviço Internacional de Sistemas de Rotação e Referência da Terra.
Sim, pessoas são pagas para fazer isso. 19 de julho de 2020 foi o dia mais curto já registrado. Incrível 1,46 milissegundo a menos do que o habitual de 86.400. Nossa! Se isso continuar por mais 5 anos, eles podem ter que adicionar um segundo bissexto negativo para sincronizar nossos relógios com a rotação acelerada da Terra. Computadores e satélites não vão gostar de ver seus relógios lerem 1º de janeiro à meia-noite. E eles dizem que o tempo não pode retroceder. Pelo menos a Terra não começou a girar para trás ou parou de girar completamente. Isso seria catastrófico. Tudo cairia para frente em qualquer velocidade diferencial que estivesse girando na Terra. No entanto, parece ser isso que aconteceu com o planeta mais próximo da Terra, Vênus. Vênus gira muito lentamente para trás, em retrógrado, e isso é muito incomum. Como assim, você pergunta? Existem várias teorias para explicar por que Vênus gira em movimento retrógrado, enquanto todos os outros planetas giram em movimento prógrado, ou para frente. Líquidos dentro de uma esfera rotativa como um planeta têm muita inércia. É por isso que quando você pega um ovo da geladeira, por exemplo, e tenta girá-lo, ele não gira. O líquido dentro está parado. Sua inércia está resistindo à sua tentativa de girá-lo. No entanto, se finalmente, depois de muitas voltas, você conseguir fazer com que o ovo cru gire, é difícil fazê-lo parar de girar. Se você o pegar e o colocar de volta no chão, o ovo começará a girar novamente, porque a inércia do líquido dentro dele ainda está indo para frente. Você só impediu que a casca girasse. Algo assim pode ter acontecido com Vênus. Espere um minuto. Vênus? Backspin? Tênis? Acho que é uma conexão aqui em algum lugar. Sabemos que em Vênus, o planeta, um dia é mais longo que um ano. Leva mais tempo para Vênus girar lentamente para trás uma vez do que Vênus leva para orbitar o Sol uma vez. Mas esse planeta está desacelerando drasticamente, 6,5 minutos nos últimos 25 anos. Se ainda houver líquido dentro de Vênus e o movimento continuar, podemos ver Vênus parar completamente de girar para trás e começar a girar para frente novamente. Vamos, Vênus, eu confio no seu potencial. Esse negócio de rotação retrógrada e prógrada tem um pouco de mistério. Parece que tudo tende a girar em movimento prógrado. Se você moldar sua mão direita como uma bola e deixar o polegar para cima para indicar o norte, gire o pulso em sua direção. Esse é um movimento prógrado. Seus dedos no lado esquerdo da sua mão estão se movendo em sua direção. Buracos negros, sistemas solares, galáxias, átomos, estrelas, etc. Tudo parece girar em movimento prógrado, dependendo de qual ângulo você os vê. Experimentos no Grande Colisor de Hadrons indicam que partículas subatômicas giram em direção à esquerda, de forma prógrada. Está começando a parecer que podemos estar em um universo canhoto. Então por que é tão difícil encontrar um abridor de lata manual ou fita métrica para canhotos? Eu não sei. É um mistério. Todo mês de abril, um grupo de cientistas observa o brilho fraco dos asteroides passando pelo nosso planeta. Certa vez, eles perceberam algo estranho brilhando em seus telescópios. A equipe esperava que fosse outro asteroide, mas eles ficaram muito surpresos, porque o que descobriram foi uma rocha espacial incomum que não consistia nos minerais que normalmente constituem os asteroides. Era composta de silicato, um material encontrado principalmente na Lua. Esse fato fez com que os astrônomos presumissem que poderia ser um pedaço que se desprendeu da Lua. Eles o chamaram de Kamo-o-Alea, uma palavra havaiana que significa fragmento celeste oscilante. A rocha não combinava com nenhum asteroide próximo à Terra com o qual os cientistas já estavam familiarizados. Em vez disso, essa peça refletia a luz em um padrão semelhante ao das rochas lunares que os astronautas trouxeram das missões da NASA. Este fragmento é considerado um quase satélite da Terra, pois é um objeto que está em uma configuração coorbital com a Terra. O objeto permanece próximo ao nosso planeta enquanto orbita o Sol. Ele circula repetidamente a Terra e tem uma inclinação bastante incomum. Essa é a razão pela qual só pode ser visto no céu noturno uma vez por ano. O fragmento também é muito tímido, nunca se aproxima do nosso planeta mais do que 14 milhões de quilômetros, quase 40 vezes a distância da Lua. Além disso, este corpo espacial frequentemente se esconde nas sombras. Os cientistas descobriram que ele não permanecerá nessa órbita por muito tempo. Provavelmente chegou à posição atual há cerca de 500 anos, e sua órbita provavelmente mudará nos próximos 300 anos. Este fragmento pode não estar sozinho no espaço. Existem pelo menos 3 outros objetos semelhantes próximos à Terra. Eles podem ter vindo do mesmo lugar. Os pesquisadores ainda não têm certeza sobre a natureza da rocha, mas podem descobrir mais sobre esse objeto espacial incomum se enviarem uma espaçonave para coletar amostras e trazê-las para a Terra.
Isso é algo que a Agência Espacial da China está planejando fazer no final dessa década. A Lua apareceu no meio do caos. Existem várias teorias sobre como isso aconteceu. A primeira afirma que a Lua costumava ser apenas um corpo errante, semelhante a um asteroide, tendo se formado em algum lugar do nosso sistema solar. Uma vez, se aproximou muito da Terra e foi capturada pela gravidade do nosso planeta. A segunda teoria diz que nosso planeta estava girando tão rapidamente que alguns materiais se quebraram e ficaram girando em torno da Terra. Um dos maiores pedaços deu origem à Lua. A terceira teoria afirma que a Lua se formou no momento em que nosso planeta também estava se formando. Mas hoje, a teoria mais amplamente aceita é assim. Uma vez, muito tempo atrás, mas não em uma galáxia muito distante, a Terra colidiu com um planeta do tamanho de Marte. Os destroços e nuvens de poeira da colisão se juntaram ao redor do nosso planeta e começaram a circular. Por fim, algo que hoje conhecemos como Lua se formou ali. As missões Apollo trouxeram mais de 1/3 de uma tonelada de solo e rocha da superfície lunar. Essas rochas mostraram que a Lua tinha basicamente os mesmos materiais de construção que o nosso planeta. Isso pode significar que ambos têm uma história comum. Se a Lua tivesse sido formada em outro lugar e eventualmente capturada pela força gravitacional do nosso planeta, ela teria uma composição diferente. Além disso, se tivesse sido criada ao mesmo tempo que o nosso planeta, ou fosse um pedaço que se quebrou da Terra, existiriam os mesmos minerais na Lua e na Terra. Mas os minerais da Lua contêm menos água. Além disso, o satélite natural do nosso planeta é rico em materiais que se formam rapidamente em altas temperaturas. A Lua não é o único corpo espacial no sistema solar com um passado misterioso. Hipocampo é a lua de Netuno descoberta em 2013. É a menor lua deste gigante de gelo, com apenas 34 km de diâmetro. Fica muito próxima a Proteu, a maior das luas internas de Netuno. E não, Hipocampo não é um lugar para grandes mamíferos africanos passarem o verão. Os cientistas acreditam que Hipocampo provavelmente se formou a partir de destroços após a colisão de Proteu com um cometa. Se Hipocampo tivesse entrado na órbita de Proteu vindo de algum outro lugar do nosso sistema solar, a Lua maior a teria engolido ou chutado para longe. Mas nem mesmo a própria Proteu está entre a primeira geração de luas de Netuno. Ela foi formada a partir dos restos do sistema de luas mais antigo do planeta. Essas primeiras luas foram destruídas quando Netuno capturou Tritão, atualmente a maior de suas luas. A principal evidência que prova que a colisão provavelmente aconteceu é o fato de que Tritão circula ao redor de Netuno para trás, ao contrário das outras luas que orbitam o planeta. Netuno capturou Tritão do cinturão de Kuiper. Essa é uma área cheia de objetos gelados e detritos rochosos que se estende além de Urano. Isso significa que Hipocampo é uma lua de terceira geração, tipo um primo segundo, removido 2 vezes ou algo assim. O Sol também teve um passado turbulento. Nossa estrela apareceu há cerca de 4,6 bilhões de anos. É difícil estudar seus primeiros estágios, já que isso aconteceu 50 milhões de anos antes mesmo da formação do nosso planeta. Mas recentemente, uma equipe de pesquisadores descobriu cristais com mais de 4 bilhões e meio de anos. Escondidos nas profundezas dos meteoritos, eles revelaram algumas coisas sobre o passado do nosso Sol. Antes da formação dos planetas, nosso sistema solar consistia na estrela central e um enorme disco de poeira e gás quente em espiral ao seu redor. Conforme a poeira e os gases esfriaram, se transformaram em minerais, incluindo os cristais encontrados nos meteoritos que pousaram no nosso planeta. Esses materiais antigos foram irradiados, ao contrário de algumas substâncias mais jovens. Os pesquisadores acham que algo possa ter acontecido ao Sol depois que esses cristais se formaram. Talvez a atividade da nossa estrela fosse menos intensa na época, ou talvez, por algum motivo, esses materiais mais jovens não pudessem viajar para as áreas onde a irradiação era possível. Os planetas anões nos dão a chance de dar uma espiada nos tempos antigos do Sistema Solar. Cerca de 4 bilhões de anos atrás, as forças gravitacionais de Júpiter, Saturno e Netuno se juntaram. Eles enviaram asteroides e cometas através do Sistema Solar, fazendo-os colidir com diferentes planetas. Todos os planetas anões do cinturão de Kuiper, por exemplo, Plutão, Eris, Almea, Makemake, têm suas próprias luas, que provavelmente se formaram após colisões poderosas. Detritos gelados em órbitas semelhantes às de Almea, por exemplo, podem provar a teoria de uma colisão antiga. Os detritos criados simplesmente não tinham energia suficiente para flutuar para longe da atração gravitacional do planeta anão. Ceres, outro planeta anão, tem argilas ricas em amônia na sua superfície.
A amônia não é estável nas temperaturas prevalecentes em Ceres, mas há uma abundância dessa substância no sistema solar externo. Isso significa que Ceres provavelmente se formou nessas partes externas e foi chutado para dentro. Afinal, os gigantes gasosos migraram muito nos primeiros estágios do sistema solar. Ou o planeta anão poderia ter se formado em um cinturão de asteroides, e a amônia, de alguma forma, digamos depois de um poderoso impacto, apareceu no planeta anão. Ceres pode ajudar os cientistas a entender melhor as luas geladas. O fundo do oceano terrestre tem uma alta concentração de minerais carbonáticos, e algumas partes de Ceres também. Isso significa que esse planeta anão é como uma espécie de mundo oceânico fossilizado. Muitos exoplanetas, termo usado para designar planetas fora do sistema solar, também passaram por colisões bastante intensas em seus estágios iniciais. Esse sistema de estrela dupla está a mais de 300 anos-luz de distância de nós, e suas estrelas têm pelo menos 1 bilhão de anos. Mesmo que não seja jovem, esse sistema ainda mostra alguns sinais de nuvens rodopiantes de detritos empoeirados que ainda não esfriaram, o que não é algo esperado de um sistema estelar dessa idade. Esse entulho ainda está quente. Isso significa que pode ter ocorrido uma forte colisão de 2 planetas ou alguns outros corpos espaciais de tamanho semelhante naquela região e relativamente recentemente. Então, mantenham a calma. Partículas de poeira circulam em torno de uma jovem estrela. Elas se aglomeram e crescem com o tempo. É assim que os planetas se formam. A poeira restante geralmente se acomoda em algumas áreas frias e distantes. Um exemplo no nosso sistema solar é o cinturão de Kuiper. Ele está localizado longe, além de Netuno. À medida que os sistemas solares evoluem, essas partículas continuam colidindo, até que sejam tão pequenas que acabem sendo puxadas para estrelas próximas ou expulsas do sistema. Urano gira de lado se você o comparar com o resto dos planetas do nosso sistema solar. E a única maneira de explicar isso é uma colisão poderosa no passado. Algo muito maior do que um cometa normal ou algum outro corpo espacial de tamanho semelhante provavelmente atingiu Urano, derrubando o planeta. Provavelmente era um planeta com o dobro do tamanho da Terra. Pode ter sido um protoplaneta. Esse é um corpo espacial composto principalmente de gelo e rocha que orbita uma estrela e provavelmente no futuro se desenvolverá em um planeta. De qualquer forma, a precipitação do impacto sufocou o núcleo de Urano, evitando que o calor do interior do planeta escapasse. Isso pode explicar por que Urano tem temperaturas extremamente frias em sua superfície. Cara, traga um casaco e um cobertor. Veja só, a Terra aumenta 40 mil toneladas de massa a cada ano. Mais e mais pessoas nascendo, novos edifícios e estruturas. Você pode pensar que é alguma coisa que adiciona massa, mas não, uma vez que tudo isso é feito a partir de matéria já existente na Terra. Na verdade, é de poeira que cai do espaço no nosso planeta. Essa poeira consiste em detritos vindos do nosso sistema solar, como corpos espaciais que nunca conseguiram formar um planeta, ou asteroides e meteoros que se desfizeram pelo caminho e agora vagam por aí. Nosso planeta está ali, como um aspirador de pó gigante que puxa todas as partículas de poeira movidas pela gravidade. Então sim, a Terra ganha peso, mas alguns cálculos também dizem que o planeta todo, incluindo a atmosfera e o mar, está perdendo cerca de 50 mil toneladas da sua massa anualmente. Existem gases como hidrogênio e hélio na atmosfera do nosso planeta, mas eles são tão leves que a gravidade não consegue retê-los. Portanto, grandes quantidades desses gases escapam do nosso planeta a cada ano. 3 quilos de hidrogênio a cada segundo. Parece muito, mas como a Terra é super pesada, levaria trilhões de anos para todo o hidrogênio escapar da sua atmosfera. Além disso, o núcleo do planeta é como uma espécie de grande reator nuclear. Ele funciona o tempo todo, então gradualmente perde energia, o que significa que está perdendo massa também. Nosso planeta não é uma esfera perfeita, ele é um pouco achatado. À medida que gira, a gravidade é direcionada para o centro da Terra, enquanto uma força centrífuga vai para fora. A Terra tem um eixo inclinado, então a força centrífuga não se opõe exatamente à gravidade. Além disso, a gravidade empurra essas massas extras de terra e água para cima na direção do Equador, formando mais volume ali. A Terra também tem uma circunferência de 40.075 quilômetros. Você pesa mais estando em um dos polos do que no Equador. Embora para emagrecer, Plutão seria a melhor opção. Uma pessoa de 68 quilos pesaria cerca de 5 quilos lá.
Evite Júpiter, a mesma pessoa pesaria mais de 160 quilos lá. Nosso planeta é todo verde e azul agora, mas é provável que ele fosse roxo. Os cientistas acreditam que micróbios antigos podem ter usado alguma outra molécula para aproveitar a luz do sol em vez da clorofila, que dá às plantas sua cor verde. Essa molécula possivelmente coloria os organismos vivos com uma tonalidade mais violeta. A Terra é elétrica. Apenas um raio pode aquecer o ar a mais de 27.760 graus Celsius, o que faz com que o ar se expanda rapidamente. Esse mesmo ar inflado cria uma onda de choque que conhecemos como trovão. 6.000 relâmpagos surgem em todo o planeta a cada minuto, e o mais longo deles aconteceu no céu do sul do Brasil em 2018, com 700 quilômetros de comprimento. Estudos mais recentes descobriram que o núcleo da Terra é tão quente quanto a superfície do Sol, com mais de 5.200 graus Celsius. O local mais seco que temos é o deserto do Atacama, no Peru e no Chile. O centro do Atacama tem locais onde nunca foi registrada chuva alguma. O lugar mais frio é naturalmente a Antártica, onde as temperaturas no inverno podem cair para 73 graus Celsius negativos. Não, obrigada, eu passo. Esse é também o maior deserto que temos na Terra. Imaginamos desertos como áreas infinitas, arenosas e incrivelmente quentes, mas existem desertos costeiros, subtropicais e polares. Todos eles têm terras devastadas pelo vento e estéreis, o que os torna muito difíceis de serem habitados por animais e plantas. O Oceano Pacífico é a maior bacia oceânica da Terra, que cobre uma área enorme de quase 207 milhões de quilômetros quadrados. O Pacífico contém mais da metade da água disponível no nosso planeta, e ele é tão grande que todos os continentes caberiam nele. A Terra costumava ter 2 luas, ou pelo menos isso é algo em que os cientistas acreditam. A segunda era quase 3 vezes menor do que a que temos hoje, e pode ter orbitado nosso planeta antes de colidir com a maior. Tal colisão pode ser uma explicação de por que os 2 lados da Lua que sobraram não são iguais. E a Lunamotos acontecendo lá? A Lua parece bastante inativa da nossa perspectiva, mas o solo definitivamente treme lá, embora menos do que na Terra. Lunamotos tremem em grandes profundidades, especialmente no meio do caminho entre o centro da Lua e sua superfície. Para chegar à cadeia de montanhas mais extensa, temos que olhar bem para baixo, abaixo da superfície do Oceano Atlântico. Ela é uma cadeia de vulcões com cerca de 5,5 km de altura acima do fundo do mar e se estende por mais de 65 mil quilômetros. Nós temos um planeta magnífico com mais de 4,5 bilhões de anos, o que o torna 10.000 vezes mais velho que os humanos. Mas não, ele não é o mesmo que no princípio. O terreno em que pisamos é reciclado. A Terra tem seu ciclo. O magma das profundezas do nosso planeta sobe e endurece, virando matéria rochosa. Os movimentos tectônicos trazem a rocha para a superfície, onde ocorre a erosão. Esse é um processo onde o vento, a água ou alguma outra força natural quebram a rocha e a transformam. Esses pequenos pedaços são enterrados, depositados e compactados em rochas sedimentares, como o arenito. Se essas rochas forem enterradas fundo o suficiente, elas serão cozidas e transformadas em magma, e então o ciclo todo se repete novamente. Nos acostumamos a ver lava e cinzas saindo de vulcões, mas alguns deles até produzem seus próprios relâmpagos. Em 2020, o vulcão Taal, que fica a cerca de 60 quilômetros da capital das Filipinas, Manila, começou a lançar fumaça e cinzas bem alto no ar. Dentro da sua coluna de cinzas, pequenos fragmentos colidiam e produziam relâmpagos que as pessoas podiam ver se espalhando pelo céu. Lagos podem enlouquecer e explodir também. Nios, Mono-1 e Kivu são 3 lagos que ficam acima de vulcões. Uma vez que há magma sob sua superfície, há dióxido de carbono liberado neles, o que leva a uma camada de gás profunda acima do leito deles. É muito raro, mas o dióxido de carbono pode irromper repentinamente do corpo d'água e formar uma nuvem de gás desagradável, parecido com o que um vulcão faz. 70% da superfície do nosso planeta é coberta por oceanos, mas nós exploramos apenas 5% deles. E cerca de 300 milhões de anos atrás, tínhamos apenas um supercontinente enorme chamado Pangeia, com o enorme oceano Pantalassa. Surpreendentemente, os recifes de corais são as maiores estruturas vivas. Eles consistem em pequenos pólipos de corais, mas juntos formam uma verdadeira comunidade de organismos e uma parte muito importante do ecossistema terrestre. Algumas estruturas de corais podem até ser vistas do espaço. A superfície da Terra não tem uma forma uniforme, o que significa que sua massa também é irregular.
Dessa forma, a gravidade não é a mesma em todos os pontos da Terra. Há uma anomalia misteriosa na Baía de Hudson, no Canadá. A gravidade lá é mais baixa do que em outras regiões no entorno dessa área, e os cientistas acreditam que seja por causa do derretimento de geleiras. Durante a última era do gelo, essa região era coberta de gelo, que agora derreteu e desapareceu. Mas o planeta não se recuperou completamente da sobrecarga do gelo. A gravidade sobre qualquer área é proporcional à sua massa. A geleira deixou uma marca que empurrou para o lado uma porção da massa do planeta, que é uma das razões pelas quais a gravidade é mais fraca nessa área. Alguns micro-organismos ficam mais desagradáveis quando estão no espaço, na ausência de gravidade. Estudos mostraram que algumas bactérias, como a salmonela, podem causar danos piores no espaço, pois há algo na falta de gravidade que as torna mais resistentes e altera a atividade delas. Os dias na Terra estão lentamente ficando mais longos. Quando o planeta se formou, os dias duravam cerca de 6 horas e gradualmente foram ficando mais longos. Há 620 milhões de anos, um dia durava 22 horas. Hoje, temos 24 horas, mas isso está aumentando em cerca de 1,7 milissegundo a cada século. Tal fenômeno ocorre por causa da Lua. Ela está desacelerando a rotação do nosso planeta com as marés que ajuda a criar. Quando a Terra está girando, as projeções das marés oceânicas são puxadas um pouco à frente do eixo Lua-Terra. Isso cria um tipo de força que desacelera a rotação do nosso planeta, que é o que faz nossos dias ficarem mais longos, mas muito lentamente. Teremos que seguir nossa programação de 24 horas por muito tempo ainda. O núcleo da Terra certamente parece estar longe de nós, mas a distância não é tão grande assim. 3.000 quilômetros, o que é menor do que a Rota 66 nos Estados Unidos. O terremoto mais forte que já tivemos foi no Chile, com magnitude 9,5. Se um terremoto atingir magnitude 12, pode dividir nosso planeta ao meio. Além disso, quando um terremoto está acontecendo, pode atingir mais de 600 quilômetros abaixo da superfície. E é por isso que as pessoas do outro lado do planeta podem literalmente senti-lo. Nosso planeta tem cerca de 100 milhões de vezes mais vírus individuais do que estrelas do universo. As nuvens não são só aquelas coisas fofas cujas formas às vezes gostamos de ficar observando. Na verdade, elas ajudam a regular a temperatura da Terra. Se pudéssemos retirar todas as gotas de água das nuvens e trazê-las para a superfície, isso cobriria o planeta com uma película líquida tão espessa quanto um fio de cabelo humano. E ainda assim, uma quantidade tão pequena de água faz uma enorme diferença no tempo e no clima. Nosso planeta seria 7 graus Celsius mais quente se não fosse pelas nuvens.